Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aqui ao vivo neste domingo para continuar os nossos encontros de domingo à noite às 20 horas no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, cada um no seu lar. E esse encontro que fica também como um convite para que nós façamos e pratiquemos o Evangelho no lar, nos nossos lares, nas nossas casas, com os nossos familiares. Então, vou dando boa noite a quem está chegando por aqui. Boa noite a Júlia, Gladete, a Fábio, a Rose, também a Maia. Muito bom estar com vocês, a Sandra, Michele, a Miriam também. Que seja realmente abençoado esse encontro, como disse a Fábio, já comentando, a Fabiana estaria com a gente aqui ao vivo, ela vai ficar nos bastidores, dando todo o suporte, mas essa noite não vai estar aqui com a gente nessa troca, né? Diretamente, ela vai estar trocando sim, mas pelos comentários. Então, queridos, a gente segue aqui o roteiro do Evangelho no Lar, como nos foi ensinado pela espiritualidade amiga, abrindo com uma prece inicial. Nós fazemos a leitura de um trecho do Evangelho. Em casa a gente pode abrir o Evangelho aleatoriamente, se assim preferir, ou seguir, né? Fazer uma sequência. Aqui a gente prefere pela sequência, mas fica a critério de cada família escolher a sua forma. Faça a leitura do trecho escolhido, do trecho, né, que abriu ali a página. Comente, mesmo sozinho ou sozinha, comente em voz alta. Faça suas interpretações. O Evangelho ele precisa ser sentido, né? Então a gente pode comentar o que sentiu daquela leitura, o que entendeu, o que pode vir a praticar. Depois a gente faz uma prece final e o mais importante é que a gente tenha essa sequência semanal, que a gente tenha esse compromisso, né? De estar sempre fazendo o Evangelho, porque não é só para nós, não é só para cada um que faz, né? O Evangelho a gente sente que vai realmente abrindo aí uma teia de luz, né? De muita luz sobre os nossos lares, os lares dos vizinhos, né? E enfim, é algo que a gente vai praticando e vai sentindo a mudança íntima e a mudança também do nosso ambiente, né? Do mundo à nossa volta. Então, mais uma vez, boa noite a todos que foram aqui comentando, né? O seu Luiz França, boa noite, a Denise, Olivia, Yara, a Fábio também disse que está aqui de coração, viu? Obrigada, Fábio. Ana Carla também chegando agora, Pedro Paulo, muito bom estar aqui com vocês. E a gente abre então esse encontro, vamos iniciar com a nossa prece. Eu convido a todos para se colocarem numa posição confortável e juntos elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo, agradecendo também a espiritualidade amiga da nossa casa, da Associação Espírita Fé e Caridade, que acompanha os trabalhos de divulgação dessa doutrina, que nos acolhe, que nos ampara e que acompanha também os encontros do Evangelho no Lar de domingo à noite, que esteja sempre presente conosco, que nos ampare e nos intua nesse momento. Que cada coração aqui se sinta acolhido, amparado, em paz. E nesse aconchego dessa energia de amor, nós damos início ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite mais uma vez então, a Lili, a Preta, a Dani, a todos que vão chegando. Hoje nós vamos, queridos, abrir aqui o Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e nós estamos precisamente no item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Eu vou ler ali o trecho do Evangelho, que Kardec faz um resuminho, né, do Evangelho pra gente, e alguns trechos dos itens 6 e 7 também. Não vou ler na íntegra, então fica também o convite para quem quiser ler na íntegra, é muito interessante, mas para otimizar o nosso tempo, eu vou ler alguns trechos aqui e comentar, tá bom? Fiquem à vontade, fica o convite também para que todos aqui façam seus comentários, coloquem aqui
as suas observações a respeito desse tema e dessa leitura tão importante. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35 e Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Aí os comentários dizem assim: singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Causa admiração, diz mais adiante, e com fundamento, que nesse passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e de certo modo renegasse sua mãe. Ainda adiante, supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, em nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. E é exatamente sobre esse ponto que a gente vai conversar aqui essa noite, então, o que Jesus, vem nos ensinar nessa passagem que, à primeira vista, se a gente lê com um pouco de pressa, pode parecer que poderia estar lá no capítulo A Estranha Moral, do Evangelho, porque causa estranheza, como disse ali Kardec, Puxa vida, Jesus então não reconhece a família consanguínea? A mãe e os irmãos esperam do lado de fora e ele não vai ter com eles? Será que foi isso mesmo? E por quê, E Jesus então está ali naquele momento, cercado dos discípulos, cercado das pessoas que queriam ouvi-lo, que queriam estar presentes perto dele. E nesse momento, em todos os momentos, nós sabemos, Jesus foi, enquanto esteve aqui encarnado entre nós e segue sendo até hoje, esse pedagogo maior, não poupando nenhuma oportunidade de nos ensinar, de nos trazer um ensino que, porventura, para a época e mesmo até hoje, ainda é adiantado para a gente, É um pouco adiantado a gente pensar assim: nossa, quer dizer então que pessoas que não são da minha família merecem a minha dedicação também? Com o mesmo afinco, Será que é parecido o amor, a dedicação que eu preciso dedicar para alguém que é da minha família, alguém que não é da minha família, Que a gente é cercado ainda de uma série de conotações históricas, sociais, Que foram sendo firmadas ao longo do tempo e muito necessárias para a humanidade. E que reforçam o nosso orgulho, que reforçam as nossas tendências também ao egoísmo. E assim a gente tende a pensar que o amor, a dedicação que a gente faz para os nossos, precisa prevalecer. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, primeiro para os meus, Primeiro para os meus. Quem eram os meus de Jesus?
Então, se a gente pensar em Jesus, e até essa semana nós publicamos no blog da associação um artigo baseado numa palestra feita na nossa casa sobre Jesus à luz da doutrina espírita. E Jesus, então, à medida que a gente vai lendo o Evangelho, aprendendo, entendendo, lendo as obras básicas, lendo as obras secundárias da nossa doutrina, a gente vai percebendo a importância desse espírito de luz, desse espírito puro que é Jesus, e a ligação dele com todos nós enquanto humanidade e com o nosso planeta. E a gente percebe que a ligação que ele tem com cada um de nós é uma ligação de irmãos, né? É uma ligação de irmãos que supera esses laços, né? Que vai muito além dos laços da família consanguínea. E aí, indo, né, trazendo esse ensinamento um pouquinho mais para dentro de casa, para usar uma expressão aí que tem relação com o tema, a gente perguntou no Instagram ao longo do dia, aqui no Instagram da casa, a quem é mais fácil a gente dedicar amor? Se é aos nossos familiares, né, a minha família, ou a outras pessoas. Essa pergunta ela é bastante, né, até nós demoramos a pensar a respeito de uma enquete, porque é um tema bastante complexo, né, gente? Se a gente pensar, olha, 56% das pessoas, a última vez que eu olhei o resultado, tinham dito que era mais fácil dedicar amor à família. E os outros, né, 44% disseram que era a outras pessoas. Agora vamos tentar refletir sobre as duas óticas. Quem disse, né, que é talvez mais fácil dedicar amor à família, tá de novo pensando, né, naquela reflexão que eu fiz antes a respeito de esses laços materiais, né, de sangue, por vezes também instintivos, quando a gente está falando, por exemplo, aí de pais e mães, né, em relação a filhos, ou mesmo laços aí, né, de casais, né, que a gente tem aí uma série de aspectos emocionais, né, materiais, né, e também emocionais que se ligam aí numa teia para quem a gente acaba, né, escolhendo dividir essa encarnação, né, lado a lado enquanto família, né, no mesmo seio familiar. Agora, a Suzana está dizendo que não conseguiu se decidir em relação à enquete. É porque é complexo mesmo, Suzana. Vamos refletir juntas aqui. Então, assim, se eu digo que é mais fácil dedicar amor à minha família, é um sinal de que, de fato, eu estou mais, né, conectada com as pessoas nas quais, nessa encarnação, eu estou, né, ligada diretamente materialmente, né, fisicamente. Portanto, parece ser sim algo que facilmente, mas né, talvez seria a resposta instantânea ali, mais fácil, né, dedicar amor a essas pessoas. Aí a Rose está dizendo agora aqui nos comentários, depende da intensidade do amor. Nossa, importante essa frase. Agora, se eu digo outras pessoas, é mais fácil dedicar amor a outras pessoas que não são da minha família. Aí eu penso que tem duas reflexões. Primeiro, será que dentro da minha família não está fácil dedicar amor por alguma questão? E aí quando a gente olha na doutrina espírita, a gente sabe que as pessoas que encarnam na nossa família, né? Em geral, a gente tem aí dois grandes grupos. Os grupos daqueles, né? Que é o grupo daqueles que já estão nos acompanhando há muito tempo, que queremos, né, encarnar juntos para nos ajudar. E o grupo daqueles que a gente vem encarnar juntos na mesma família, justamente para superar desafios juntos, né? Desafios, às vezes, né, de convivência, desafios, às vezes, também de uma situação do passado, né, que a gente às vezes não lembra, que existe o esquecimento do passado, né, graças a Deus, mas que a gente está aqui para superar. Então, por vezes, nem sempre é fácil mesmo dedicar amor dentro da família, em função desses desafios. Mas pode ser também, pensando em quem respondeu outras pessoas, que essas pessoas já estejam com uma reflexão semelhante a que Jesus quis incutir na gente, que é a da fraternidade universal.
que nós devemos fazer extrapolar o nosso amor para muito além dos laços consanguíneos. E a gente precisa nos enxergar enquanto humanidade, enquanto uma grande família. Somos todos parte de uma grande família. Somos todos irmãos, todos filhos do mesmo pai. Então, pode ser, acredito eu, que muitos que responderam essa enquete dizendo que já tem facilidade de dedicar amor para fora da família, estejam pensando dessa maneira. Né, cada um olha para dentro do seu coração e sabe, né, como é a melhor forma de responder. Pois bem, essa reflexão, então, faz a gente perceber que a noção, então, aqui que a gente quer racionalmente atingir, e eu digo racionalmente porque é diferente a gente perceber o ensinamento que Jesus veio trazer. Outra coisa, outro movimento é a gente conseguir praticar, a gente conseguir sentir, a gente conseguir acompanhar emocionalmente essa noção, né? Então, aqui estamos nós, né, com a doutrina espírita nos esclarecer para que a gente possa ir além e compreender racionalmente, com a nossa inteligência, através do nosso progresso intelectual, essa noção. E o progresso moral, como a gente sabe, são duas asas, o intelecto e a moral, né? Vão se equilibrar, mas o intelectual em geral vem primeiro. Então, primeiro a gente compreende essa noção que o nosso amor, a nossa emoção precisa romper as paredes da nossa casa, né? Que aos meus primeiro é uma noção ainda muito atrelada ao materialismo e que a gente precisa se amar de verdade e profundamente enquanto irmãos, em igualdade, em pé de igualdade diante de Jesus e diante de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Aí a gente consegue ir para o segundo passo, que é viver isso, que é no dia a dia experimentar isso. Olhar para um amigo ou até para um desafeto e enxergar um irmão. Então, tem algumas ajudas para para a gente romper então essa primeira, para dar esse primeiro passo, vamos dizer assim, esse passo intelectual que vem, né, das obras aí da nossa doutrina, uma delas o Consolador, né? Lá Emmanuel nos diz assim, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá na pergunta 342, a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Que é isso que a gente estava aqui, né, chegando a essa conclusão. Emmanuel diz assim, o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então é interessante, né? Aqueles, olha que Emmanuel traz aqui pra gente, desde os aparentemente mais felizes, aparentemente. Então, por vezes a gente vai romper essa barreira, né, do particular, que diz aqui Emmanuel, né, e vai, né, esse ambiente particular, a gente rompe essa barreira e vai ajudar aqueles que, na nossa visão, né, são desprovidos de sorte. Mas temos oportunidade para onde quer que olhemos, né? Existem aqueles irmãos que a gente vai observar e vai dizer, olha, parece que esse irmão está tá tudo certo com ele, mas a gente às vezes está olhando com os olhos da matéria, né? E não com os olhos do espírito, não com os olhos de quem, um irmão, né, tem oportunidade de ajudar para além daquelas aparências.
Seu Luiz França diz que este ensino de Jesus ainda é difícil de interpretação. Contudo, acredito que Jesus se referiu que todos somos uma família universal. Eu compreendo da mesma forma, seu França. A Fábio diz que devemos com urgência compreender que somos todos irmãos. Pois é. Mas será que realmente já consideramos Deus como nosso Criador? Eu acho que tem 2 pontos a gente considerar aí sobre isso que a Fábio está trazendo. Tem essa noção de que nós todos somos irmãos, a gente vai conseguir compreender mediante 2 grandes ensinamentos que eu vejo que de fato são urgentes. O primeiro é que Deus é nosso Criador, então é romper as nossas amarras de orgulho, né, de nos considerarmos superiores a tudo e de fato compreendermos, né, que existe um ser que é amor maravilhoso, que nos criou. E o segundo, eu acredito também que esse ensinamento sobre a família universal vai ficar mais acessível a partir do momento que nós de novo vivamos, compreendamos de coração a realidade da nossa vida real, da nossa vida imortal, de que somos espírito. Enquanto a gente não acredita nisso de coração e de fé, a gente tem dificuldade, né? Fica muito circunscrito à realidade da personalidade dessa encarnação. Aquele que é meu irmão, minha mãe, meu pai, né? Quando a gente se dá conta de que somos espíritos imortais, a gente consegue se dar conta de que o irmão, a mãe, o pai são apenas uma parte da família, que essa família é muito maior, né? Essa família, a família espiritual, ela é composta de seres que estão encarnados e seres que não estão encarnados. Aqueles que porventura conhecemos enquanto encarnados e já desencarnaram, e aqueles que não chegamos nem a conhecer, porque estão no mundo espiritual, enquanto nós estamos aqui encarnados. Por vezes eles estarão aqui encarnados, enquanto depois de nós desencarnarmos, né? Mas nos acompanhamos, convivemos, né? Afinal de contas, somos espírito e estamos aqui numa experiência material, mas essa experiência material, ela não é o tempo todo. Nós temos os sonhos, dormimos, o espírito não. Então, o espírito circula, estamos em contato com aquela família que não está encarnada nesse momento. Convivemos com eles o tempo todo, com as suas intuições, né? Com a sua presença junto a nós. Aqueles que são mais sensíveis percebem de uma forma até mais presente. Aqueles que não têm essa mesma sensibilidade vão perceber também em outros momentos, em momentos de sono, momentos, né? Mas é fato que a família encarnada, a família que nós reconhecemos como sendo nossa família de sangue, é a família desse momento. E não é a única, e não se restringe a ela. Então, só pensando nisso, a gente pode ver o quão, como diz aqui Emmanuel, né, que os laços de sangue são precários para nos querermos restringir o nosso amor somente a esse círculo, né? A Susana diz assim: devemos nos perguntar se estamos prontos para servir e auxiliar, seguindo o exemplo de Jesus. É isso mesmo. O Pedro Paulo também comentou um pouquinho antes, né, que Jesus deu o caminho. E o Aurélio diz assim: graças a Deus pelos laços fraternos, que pelos ensinamentos de Jesus e pelas obras de caridade rompem barreiras e nos aproximam uns dos outros. É isso mesmo, Aurélio. Tem aqui um texto que está lá no Evangelho Redivivo, no livro 2, que diz assim, ó, que é um livro da FEB, né? Os ensinamentos do mestre no tocante aos seus verdadeiros parentes foi motivo de muita discussão no passado, uma vez que nem sempre foi possível compreender a lição que Jesus nos transmitia. Nem sempre a gente teve essa noção da realidade, da reencarnação, né, das múltiplas vidas. Os laços espirituais de fraternidade entre os seres humanos, né? Aqui Jesus começa a pregar a fraternidade universal. Essa noção de fraternidade universal tem um livro muito bonito, um romance de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que chama Ave Cristo.
E os principais, nesse livro, né, retrata ali os primeiros anos após a vinda de Jesus, os primeiros séculos, se não me engano, cerca de 2 séculos quase, depois da vinda de Jesus, e os principais combatentes ao cristianismo, né? Uma das noções que era mais polêmica para eles, que era muito combatida por eles na época, né? Os romanos principalmente, era a noção de fraternidade, que nos colocaria em pé de igualdade. E que para a época isso era algo que feria a pátria, né? Feria as noções políticas da época, em que haveriam castas, em que alguns seriam os privilegiados pelos deuses, enquanto outros não privilegiados tinham deveres de servir, né? E que ao aceitar as ideias do Cristo, eles estariam indo contra a pátria, né? Ou seja, contra esse orgulho de pátria, contra essa noção materialista, né, da época. Então, é uma noção que hoje em dia para a gente até soa muito simpática, né? Soa muito convidativa. Olha, fraternidade universal, somos todos iguais. Mas existe um trabalho, né, muito forte para chegarmos nesse ponto, de ser uma ideia aceitável socialmente. Ainda não é fácil de ser praticada. Aí estamos indo para mais uma jornada, né? Juntos. Mas já existia um trabalho desses 2000 anos até aqui para que fosse uma ideia, pelo menos, possível, né? De compreendermos e querermos e almejarmos. Olha só que avanço. Já queremos, né? Já queremos chegar nesse momento de almejar a fraternidade universal. Séculos atrás isso não era sequer possível pensar. Aí a Maia Adriane diz assim: amarmos uns aos outros é o amor que Jesus nos ensinou. Mais necessário é iniciarmos esse aprendizado pelos que estão junto a nós, formando uma família de afetos, mas também de desafetos. Muito bonita essa colocação, viu? Porque, de fato, a família é esse lugar de prática, né? Se nós queremos a fraternidade universal, de fato a família é o nosso primeiro aprendizado. É esse local em que a gente pode colocar em prática, né? Por vezes é potencializado esse desafio, né? Porque temos aí na família desafetos que às vezes vêm de séculos, né? Não é fácil para todo mundo e não é igual para todo mundo, mas de fato que é o local aí de, né, o nosso cadinho, como coloca a espiritualidade, né? O nosso local aí de fato de prática. E a Fábio diz assim pra gente, ó: o quanto do lado romano ainda vive em nós. Que reflexão, né, pra gente fazer. O quanto desse orgulho, dessa preferência para os nossos, a gente ainda tem, né? O quanto de querer preservar uma posição transitória no mundo nos faz amar uns, né, preterindo outros. Então é realmente uma reflexão que cada um aqui poderia fazer. E continua a leitura que eu estava fazendo do Evangelho Redivivo assim, ó. Aqui Jesus começa a pregar a fraternidade universal. A despeito dos laços transitórios do sangue, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Não importa a cor, a raça, a religião, o credo político, né? Por motivos óbvios eu friso aqui, a que cada um pertence. Estas coisas são transitórias e deixam o espírito logo que desencarne. Também são transitórios os laços consanguíneos. Pela desencarnação, estes laços se desfazem, permanecendo apenas os laços da afeição e da simpatia que unem os espíritos uns aos outros. No mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, não há pais, mães, maridos e esposas. Há apenas irmãos, filhos de Deus. Olha só isso, gente. Que interessante, né? Não há esses laços do outro lado. Claro que o fato de termos vivido esses laços aqui na matéria aprofunda os laços fraternos, né? É a oportunidade que nós temos, né? Vindo pensando aqui, vamos pensar a relação mães e filhos, né? Todos aqui somos filhos. Então, estamos tendo oportunidade de aprofundar laços com as pessoas que são, que escolheram, que nós escolhemos para pais.
Que bacana, né, essa oportunidade. Aqueles que são pais, igualmente, estão aprofundando seus laços de fraternidade com aqueles, né, que estão recebendo aqui como filhos, com toda a responsabilidade que esse papel, né, coloca pra gente. Então, tá aí, né? Tem só pra gente até, né, fechar, e fiquem à vontade para comentar mais, fazer perguntas. Tem um livro que é muito bonito, que chama Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, e tem lá um capítulo, né, uma mensagem que chama A Família de Jesus. E aí, nesse trecho, Vinícius coloca assim pra gente, ó, sobre esses desafios de família também que a gente falava agora há pouco. Há irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que mutuamente se repelem e até se hostilizam. Há cônjuges que se acham radicalmente divorciados, aparentando vida conjugal apenas para salvar as aparências. Na organização da família, como na organização da pátria, só os fatores de ordem moral podem estabelecer aquela coesão indispensável que dá a tais organizações solidez, vitalidade e permanência. Então, mesmo na família, a ativação desse amor acontece, né, pelo amor dessa fraternidade universal. É isso que Vinícius está colocando para a gente, né? É no equilíbrio de aspirações comuns que se funda a base da família. Aí ele coloca alguns desafios, olha que interessante. O egoísmo é dispersivo. Então, quando a gente pensa, né, em proteger os nossos, esse movimento que a gente, por, né, às vezes não saber, ou por instinto, enfim, a gente acha que está protegendo, a gente acha que está ajudando, mas ele coloca o egoísmo é dispersivo, ou seja, nós não estamos colaborando quando a gente faz isso. Nós estamos, na verdade, repelindo. Nós estamos criando um movimento contrário. A gente quer, né, promover o amor, mas a gente está tropeçando ali, né? Não é o amor real, né, que a gente está promovendo. A gente está promovendo o egoísmo. Se a gente está preferindo uns em detrimento de outros, né? Daí ele diz assim: só o amor perfeitamente compreendido gera vínculos indissolúveis. Daí o dizer de Jesus: aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos, irmãs e mãe. Fazer a vontade de Deus é agir segundo a suprema lei do amor, fora da qual tudo é efêmero, fugaz e insustentável. Há leis que regem o bem, mas não existe, olha só, não existe nenhuma lei para reger o mal. Este, como efeito da ignorância humana, vai se dissipando à medida que a luz se vai fazendo nos cérebros e nos corações. Então, queridos, é bem por aí, né? A gente vai aos poucos, pelo cérebro, assimilando esses ensinos de Jesus, né? E esse a respeito da fraternidade universal é um deles. E aos pouquinhos nós vamos lançando luz aos nossos corações para conseguir colocar esse ensino em prática, né? Como diz a Maia Adriane, um dia chegaremos a esse amor universal. Então, tá aí colocado o desafio, né, para todos nós ao longo dessa semana irmos refletindo a respeito desse tema. Vamos continuar na semana que vem no Evangelho aqui nesse capítulo, falando um pouco mais, aprofundando essa conversa sobre parentela corporal, né, e parentela espiritual, a relação entre elas, as diferenças, né, e por que a parentela espiritual se sobrepõe, né, à material, a parentela desse momento. E fica o convite para todos nós, né? A Júlia não está aqui hoje, mas eu vou propor a tarefinha que ela gosta de propor, né? A tarefinha da semana. Fica para a gente se perguntar de fato, né? O quanto a gente está conseguindo extrapolar para além da nossa família o amor que a gente tem. Se existem, né, irmãos para além da nossa família que nós devemos enxergar dessa forma, como irmãos. Né? Às vezes é aquele desafeto, às vezes é aquela pessoa que está se mostrando como, né, um desafio no nosso dia a dia, às vezes é alguém por quem a gente tem muito afeto, né? E pensa como se fosse alguém da família. Pensar de fato é mesmo, somos todos irmãos. Né? O seu Luiz França está aqui então agradecendo e dizendo que estamos caminhando para compreender que aqui somos unidos pelos laços consanguíneos, fraternos, espirituais e universais. Queridos, obrigada mais uma vez e eu convido a todos então para nós encerrarmos
com uma prece. Vamos juntos elevar os pensamentos novamente a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga que acompanha esses estudos, esse Evangelho no Lar. Que cada um aqui sinta-se em paz, com a tranquilidade, o amor, o acolhimento que Jesus dedica a cada um de nós. Somos irmãos. E assim que Jesus pensa a nosso respeito, uma semana a todos, fiquem todos com Deus, na paz de Jesus e até semana que vem.